Olá, querido professor. Olá, querido aluno da Escola Sabatina. Seja bem-vindo para mais um estudo da lição. Momentos difíceis. E aqui estou com a minha esposa para fazer uma participação especial. Existem momentos difíceis na família, Fernanda? Sim, existem. E nós dois já tivemos momentos difíceis no nosso casamento? Sim, tivemos. Você pode olhar para nós e pensar, puxa, mas vocês já tiveram momentos difíceis? Tivemos momentos E é difíceis. por isso que eu trouxe ela hoje para falarmos desse tema. Se nós já tivemos momentos difíceis, estamos aqui hoje pela graça de Deus e estamos vencendo. Estamos avançando, prosseguindo na nossa carreira de fé. E se nós estamos conseguindo, o foco da lição é que você pode conseguir também. Professor, esse é o objetivo. Dizer que as pessoas podem ter paz, que elas não precisam se divorciar, que os problemas existem. Os problemas são uma estação da família, mas você, pela graça de Deus, pode superá-los e ser feliz. Essa é a ideia que você vai passar e é por isso que a Fernanda vai me ajudar a falar sobre isso e contar alguma coisa, se possível, da nossa experiência conjugal. Eu gostaria de pedir que você ficasse conosco até o final para nós tentarmos fazer o arremate na lição novamente. Essa lição está um pouquinho, na minha opinião, desorganizada. Os dias eles não estão, assim, os cortes parece que não estão bem feitos e nós precisamos ter os cortes em mente, muito claros, o que nós vamos falar em cada dia, porque essa lição é que você pode se perder. Como assim? Veja lá. Segunda-feira, a pergunta fala sobre perdão, né? Aí você vai lá na quinta-feira, fala sobre perdão e paz. Se você gastar sua munição na segunda, você vai chegar na quinta-feira, ou você vai repetir, vai ficar maçante, ou você vai ficar perdido. Não vai ter o que falar. Aí você tem aqui, segunda, alguns princípios para o casamento. Puxa, mas domingo eu também tenho princípios. E aí se você for pensar em princípios para o casamento, você vai voltar 10 lições do passado e vai repetir coisas que já foram tratadas em outras lições. Então lembre-se, não podemos ficar batendo na mesma tecla, a lição tem temas novos, temas dinâmicos, nós precisamos avançar. Então qual que é a minha ideia? Você organizar, igual eu coloquei aqui, títulos em cima de cada dia da semana, para que você se lembre da linha mestra, ok? Que vai ali costurando entre cada dia e vai lhe dar um roteiro pré-definido, claro, objetivo, para que você não repita os temas e que você consiga ir até o final na quinta-feira. Não vai ficar só na parte de domingo, segunda, aí o diretor da escola sabatina toca o sino e você ou vai correndo ou não consegue terminar a lição. Então tenha o tempo em mente. Quais são as minhas sugestões? Domingo, conflito. Eu achei vago. Eu coloquei assim, como evitar o conflito. Então aqui na parte de sábado nós temos coisas simples, como quem vai levar o lixo, quem vai lavar a louça, problemas que você jamais imagina que gerarão uma crise conjugal. E quando namoramos, lemos ali o Lar Adventista, combinamos que sempre iríamos orar, que sempre faríamos o culto juntos, e os problemas eles acontecem. Na verdade, a maioria dos problemas que nós tivemos no início do casamento nunca havia nos passado pela mente que eles surgiriam, que aquele tipo de problema surgiria. E geralmente é assim, a pessoa se casa cheio de expectativas e começam a surgir aqueles problemas, ele pensa, casar não faz bem, e aí vem as piadas de casamento, né? Eu estou preso, isso é uma escravidão e eu preciso me libertar disso aqui. Eu era feliz e não sabia. Mas bem, casar faz muito bem. É plano de Deus constituir família, criar os filhos, envelhecer juntos, ser observado pelo cônjuge e ao longo disso acontecerão algumas crises, alguns momentos difíceis. E você precisa resolver esses momentos e nunca dizer que a sua união conjugal foi um erro. Então, como evitar o conflito? Temos aqui Mateus 7, verso 5, né? Qual é o primeiro princípio? Hipócrita. Tira primeiro a trave do seu olho antes de ir ali e corrigir o seu irmão. Então você pode conversar com o seu irmão, você pode julgar seu irmão? Claro que pode. A Bíblia diz que nós devemos julgar segundo a reta justiça. Né? Olha, eu acho que você não está fazendo isso certo, eu acho que isso certo, mas você tem que primeiro se preparar e você tem que não estar incorrendo naquele mesmo erro que você procura corrigir. Geralmente o namorado ele quer encontrar a mulher perfeita, mas será que ele está sendo um homem perfeito?
Então, você quer que a sua esposa seja a mulher perfeita? Seja o marido perfeito. Fernanda, agora em Provérbios 19:11, esse é um texto não muito conhecido, mas ele encerra um princípio incrível. A discrição do homem o torna longânimo e sua glória é perdoar as injúrias. Olha que interessante. No mundo, a glória é você enfrentar, é você ser corajoso, é não levar o desaforo para casa. Eu falei na frente dela tudo que eu pensava, eu soltei tudo que eu imaginava, as minhas emoções. Essa é a glória do mundo. Mas a glória de Deus é você deixar passar, é você não levar em conta, é você passar por cima. Essa é a glória do homem longânimo, do cristão calmo e paciente. E o deixar para lá não significa não resolver o problema, significa apenas que você vai deixar para um outro momento para conversar com aquela pessoa. E os pequenos problemas do casamento, eles podem se transformar em grandes problemas. A lição em Provérbios 17:14 diz: como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. A parte de domingo, professor, você tem que pegar o foco aqui. Evite o conflito. Desincentive a pessoa a revidar, a falar, a querer estar certo, a querer vencer, a querer chegar no final. Quantos casamentos, por exemplo, tiveram momentos difíceis devido a questões que hoje parecem triviais? Quantos casamentos já não acabaram ou quase acabaram por problemas pequeninos? Um exemplo, quando cada um vai contar a sua versão de como tudo começou. E aí um diz que era assim, outro diz que já não era assim. Eu e a Fernanda mesmo já passamos por isso. Eu gosto de contar a história, às vezes exagero um pouco, e ela falava que não é bem assim. E dali surge uma briga, uma confusão por causa de que eles estavam contando a história. Isso se aplica a tantas outras questões, falar de política, falar de problemas triviais. Você molhou o chão aqui do quarto. Mas você também deixou a roupa no chão. E aí começa aquelas discussões, e aí a esposa ou o marido, não é só a questão da esposa, puxa um problema lá de trás. Mas lembra que... Por isso que a Bíblia diz que a contenda é como uma barragem que se abre. Ela começa bem suave, a gente não percebe. Então, quantas vezes você foi até o final e não se arrependeu? Quantas vezes você foi até o fim e viu que não valia a pena? É melhor desistir antes, é melhor evitar o conflito. É melhor definir qual é a questão, qual é o problema e se deter apenas naquele ponto. Exato. Se outra pessoa está saindo, está perdendo a razão, fique quieto, ouça e se detenha no ponto específico. Não é hora de você trazer outros problemas, trazer as outras mágoas, fique ali centrado, ok? Uma dica para as mulheres principalmente, nós precisamos aprender a ouvir. Nós podemos ser calados quando estamos fora de casa, mas em casa, com certeza, nós mulheres gostamos de falar bastante. E às vezes o homem tem dificuldade de lidar com isso. Então, uma dica para as mulheres, vamos aprender a ficar mais caladas e ouvir mais. E agora, o problema veio, qual é a solução para a crise? Efésios 1:7. Qual princípio fundamental deve fazer parte de todo casamento? No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Tá, Tiago, eu li esse verso, como que ele se encaixa? A lição já tentou fazer um encaixe. Se nós fomos redimidos por Cristo, nós que estávamos condenados a perecer no lago de fogo, por que nós não deveríamos tentar redimir algum familiar? Por que não deveríamos também oferecer o perdão? Mas quantos mais existem? E quantos a mais Jesus não teria para falar sobre você? Quantas vezes você já não precisou do perdão de Jesus? E se Jesus te tratasse como você trata o seu tio, como você trata o seu cunhado, como você trata a sua esposa? Mas meu cunhado pela 4ª vez me pede dinheiro emprestado e... Olha, os problemas eles existem. Agora, nós temos que ser misericordiosos e compassivos. Não estou falando que você tem que emprestar dinheiro sempre, não.
Não é essa a questão. Mas às vezes é a terceira, quarta, quinta vez que o problema acontece e você tem que se lembrar, quantas vezes você já pediu perdão para Jesus? Talvez 100, 200, 300 vezes. Então essa é a ideia. E precisamos nos lembrar também o que está lá escrito no Pai Nosso, né? Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, segundo, conforme nós fazemos com os nossos próximos, Deus fará conosco. Professor, cite um caso prático aqui de uma dificuldade de uma dificuldade da pessoa perdoar. Por exemplo, um pai que abandonou a família e por muitos anos esteve longe do lar e depois volta e a filha não consegue perdoar o pai. Por que quando a gente era criança, a mamãe com tanta dificuldade para criar a gente, o senhor abandonou o lar? Cite exemplos desse tipo. Cada cônjuge traz uma bagagem, cada um tem uma história. Eu digo cônjuge porque geralmente os filhos, a família ali já nasceram no mesmo ambiente. Mas, por exemplo, eu sou do Espírito Santo. Eu sou do Ceará. Então ela fala diferente, ela come coisas diferentes, nós lidamos com os problemas de maneira diferente. Tivemos educações diferentes. E você tem espelhos diferentes na sua família. Dá só um exemplo. Por exemplo, na minha família, era a minha mãe que levava o lixo fora de casa. Mas na família da Fernanda era o pai que levava o lixo para fora de casa. Aí você casa e você tem aquele modelo, quem vai levar o lixo é a minha esposa. E ela... Quem vai levar o lixo é o meu esposo. Porque ela sempre viu o pai dela, né, levando o lixo para fora de casa. É um exemplo hipotético, viu, gente? É um exemplo hipotético. Mas isso você traz para dentro do casamento e você jamais imagina que a outra pessoa pensa diferente. Eu gostaria de dar um exemplo. Você é uma pessoa que perdeu o pai, a mãe te rejeitou, te deu para um familiar. A tendência sua é de ser uma pessoa altamente direta. E às vezes a gente ser muito direto, a gente acaba sendo grosseiro. Então, às vezes, o marido pode ter queixas contra a esposa por ela sempre ser assim direta. E aí cabe a gente levar em conta o quê? Como foi o passado dela? Ela foi uma pessoa que perdeu o pai. A mãe a rejeitou. Então, assim, quando a gente pensa dessa forma, a gente consegue ser misericordioso com a pessoa. Não é justificar. Não. É você se colocar no lugar do outro, calçar os seus sapatos e procurar ser compassivo, ter compaixão, ter misericórdia, procurar entender. Quando você entende o cônjuge, quando você entende talvez por que ele está falando aquilo... Você está disposto a dar uma segunda chance, a tentar ajudá-la naquele defeito que ela tem. Eu quero falar uma coisa bem séria aqui para principalmente os recém-casados. Não queira ser o vencedor. É melhor perder a briga e manter o casamento. É melhor você não chegar ao final, você não teve o argumento, é melhor você não estar por cima. Mas é melhor manter a paz e a convivência, é muito melhor. Não queira sempre estar certo. Esse é o conselho que eu dou, viu? Terça-feira, ira. O que é ira? Qual a função da ira em uma briga, em um conflito? Fernanda, leia para nós Efésios 4, capítulo 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então a primeira parte, irai-vos e não pequeis. Como é que eu posso me irar e não pecar? Bem, sentir a justa indignação por uma ofensa, isso é natural. Você realmente se sente injustiçado, indignado, sobre aquela indignação, aquele calor. Bem, essa é a parte da ira. A questão é o que acontece depois disso. O que deve acontecer? Não deve acontecer nada. Aquela ira ela deve ser contida, aquela indignação deve ser reprimida e você, então, na plenitude do domínio próprio, vai reagir. Se você aumentar o tom de voz, você está dando vazão à ira. Se você perder a compostura, se você gesticular e deixar aquilo influenciar na sua movimentação corporal, você está perdendo o domínio próprio. A ira está fazendo você pecar. Então você tem o direito de se irar, de se indignar? Sim. Agora não pode dar vazão a essa ira. O domínio próprio deve prevalecer. A ira, ela cega o entendimento da pessoa que está alimentando aquele sentimento. Você não consegue agir de maneira racional, porque você não está conseguindo enxergar além daquele sentimento que está te dominando. E outra parte do verso, o restante é o seguinte: não se põe o sol sobre a vossa ira.
Como assim? Não fique carregando aquela amargura, carregando aquele peso, remoendo aquela questão. Para os cônjuges, olha, faça logo a paz. Não fique maquinando. Olha, deixa ele comigo, eu vou fazer, e sabe, planejando essas coisas más, não. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não vá dormir um no sofá, o outro no quarto, não. Converse antes de dormir. É por isso que dormem numa cama de casal, para que quando há algum momento difícil, cheguem de noite e tenham de se encontrar ali para conversar. Não se põe o sol sobre a vossa ira e nem deem lugar ao diabo. Se você ficar carregando isso, você vai dar lugar ao diabo. Se você agora pegar o seu celular, e agora eu vou contar aqui para minhas amigas, para os meus amigos o que é que aconteceu, a outra vai na casa da mãe e já conta para os pais, você está dando lugar ao diabo, você está colocando mais pessoas nessa situação, você está abrindo o círculo familiar para pessoas que estão fora da família, que não deviam ficar sabendo daquela confusão, você está dando lugar ao diabo. Quando você está para brigar, lembre-se que o anjo mau está ali soprando alguma coisa. Então você tem que segurar a ira, segurar a indignação, resolver aquele conflito antes do pôr do sol, esquecer e seguir adiante. Professores, agora a nota de rodapé da parte de terça-feira. A questão é, mediante o poder de Deus, como podemos impedir que a ira nos torne miseráveis? De que maneira devemos ajudar os que sofrem com esse problema ao nosso redor? É prometido que você pode controlar a ira. Lá em Gênesis, Deus diz para Caim, o teu desejo será contra ti, a tua ira será contra ti, mas a ti cumpre dominá-la. Ah, mas eu quero falar, eu estou indignado, essa situação me provocou de uma maneira muito forte. Olha, conte para Jesus. Ele é o único que pode ouvir tudo aquilo que está no seu coração de mal, porque ele é um homem experimentado em trabalhos, ele é um homem de dores e sabe o que é padecer. Então você vai derramar tudo, não conte para ninguém não espalhe para ninguém, não derrame no ouvido de ninguém, conte para Jesus, porque ele vai saber consolar você, ele vai saber te acalmar e ele vai ajudar você, quem sabe, perdoar, e você entraria na lição de quinta-feira, ou quem sabe esquecer aquela situação e restaurar a paz e a harmonia. Quarta-feira, abuso. Existe abuso? Como é que... A dúvida que eu penso do professor é o seguinte, puxa, eu vou falar de abuso, geralmente abuso sexual, como é que eu vou abordar isso aqui na lição? Bem, primeiramente a gente tem que ter em mente que existe sim abuso dentro da igreja, no meio cristão, abuso infantil, abuso conjugal, e a gente precisa saber abordar isso diante das pessoas. Não pense que é um assunto que ninguém nunca ouviu falar, não, as pessoas estão familiarizadas com ele e é muito possível que algum abuso, que alguém na sua classe já sofreu um abuso ou possa estar sofrendo um abuso. Então você tem aqui um abuso mais simples, que seria abuso de poder, autoridade verbal, né? Aí você vai seguir os conselhos de Mateus 18. Procurar conversar, não deu certo, procure o pastor da sua igreja, leve ali para conversar, né? Vai abrindo o problema. Procure alguém de sua confiança, que você sabe que é uma pessoa consagrada, temente a Deus, para pedir um conselho, uma palavra de ânimo, de incentivo. Agora, o problema, ele aumenta quando o abuso ele é de violência física ou violência sexual, principalmente com menores. E aí você vai conversar. Aí é o caso que é muito difícil você sair para conversar. Ore muito a Deus. Procure uma pessoa de confiança. Eu cito o pastor da igreja sempre. Peça ajuda. Peça ajuda, né, para que a coisa não fique pior. Agora, evite colocar o caso no jornal. Evite escrever ali no Facebook. Seja discreto. Seja discreto. Estou sendo abusado, estou sendo abusada. E se você quiser se reconciliar depois? E aí toda a cidade, toda a igreja já está sabendo do caso. Seja discreto. Uma pessoa de confiança, de preferência o pastor da igreja, a esposa do pastor, e tente resolver aquele problema. Se for violência, existe ali um programa da igreja que vocês já ouviram vários princípios, você pode abordar isso. Quebrando o silêncio. Quebrando o silêncio. Se for violência infantil, você precisa afastar sempre a vítima do agressor. E depois você vê o que acontece quando os ânimos esfriarem, ok? Procure ajuda. Chegamos então, quinta-feira, perdão e paz. O objetivo é a paz, mas a questão é o perdão. Tem pessoas que têm dificuldade de receber o perdão.
Por incrível que pareça, não é aquele que tem que perdoar, não, é aquele que recebe, ele ofendeu alguém e esse alguém o perdoa. E ele não aceita ser perdoado. Ele não aceita que errou, ele se recrimina por ter errado. Então ele tenta pagar aquela dívida. É o caso do homem em Mateus 18, que devia uma quantia milionária para o rei, e o rei diz assim, olha, eu perdoo você, não vou lançar você na cadeia. E o que esse homem faz? Ele sai e repousa no perdão do rei? Não. Ele encontra alguém que lhe devia um dinheiro menor, ele passa a cobrar o dinheiro. E você fica indignado com aquilo ali. Puxa, ele acabou de receber o perdão, porque ele está cobrando uma dívida pequena. Os comentaristas dizem que ele teve uma grande ideia. Se eu cobrar todo mundo que me deve 5, 10, 15 reais, eu vou conseguir voltar lá no palácio e eu vou pagar o rei e falar, olha, eu não preciso do seu perdão. Na verdade, a imagem que a gente tem dessa parábola é que a pessoa assim, poxa, recebeu o perdão e agora não quer dar o perdão para aquele que está devendo a ele. Na verdade, o ângulo que a parábola quer ensinar é que a pessoa, ela não soube receber o perdão. E você precisa receber o perdão. Em primeiro lugar, o perdão que Cristo tem para te oferecer. Você precisa sentir que você está perdoado, que você orou a Deus e que Deus tira de você as suas culpas. Tem pessoas que se sentem culpadas, não querem receber o perdão. Você precisa receber esse perdão, não só de Jesus, mas de alguém da sua família que te perdoa também. Professor, você precisa tratar desse ponto na sua classe. É aquilo que perdoo, mas não vai ser a mesma coisa daqui para frente. Ou eu te perdoo, mas vai demorar um tempo ainda para a gente voltar ao que era antes. Já pensou, o professor faz essa pergunta na sala, já pensou se Jesus disser assim, quando você fizer uma oração, Senhor Jesus me perdoa, olha, eu te perdoo, mas vai demorar uns 2 anos ainda para voltar ao que era a mesma coisa. Ou Jesus falar assim, eu te perdoo, mas não vai ser a mesma coisa. O perdão que você tem que dar para o seu próximo tem que ser o mesmo perdão que você recebe de Deus, tem que ser a mesma coisa. Você tem que perdoar e não lançar em rosto, porque quando Deus te perdoa, Ele não lança em rosto, mas Ele lança as transgressões no fundo do mar. A sua esposa pode ter feito um monte de coisas erradas, ruins, você pode ter feito um monte de coisas erradas, ruins. Quem é você para lançar em rosto? Quem é você para falar, não, vai demorar? Olha, O perdão tem que ser instantâneo. o perdão pode ter condições, né? Condições, falamos isso na lição anterior, de arrependimento, eu quero mudar de vida, não é só da boca para fora, mas você precisa lançar a mágoa fora. O crente tem que ter o coração puro, bem-aventurados os limpos de coração. Então, você precisa lembrar de José. E aqui está uma boa ideia de você fechar a lição. Você pode contar um pouquinho da história de José e fazer um apelo. E aí você vai chegar no clímax, que é José ali na sala com seus irmãos. José, vários dias sabendo que seus irmãos, que o haviam feito de tudo de mal para José. José virou escravo, José virou prisioneiro, José foi esquecido no cárcere, mas agora José pode se vingar. José pode não dar o perdão. Mas José escolheu perdoar. José falou assim, olha, eu perdoo vocês. José, ele reconheceu Deus em todos aqueles momentos difíceis. Ele reconheceu a intervenção de Deus por meio da transgressão dos irmãos. Em vez dele lançar em rosto, ele falou, olha, Deus utilizou isso aqui para eu salvar as pessoas. Se não fossem por vocês, poderia ter sido diferente. Então ele viu ele viu o lado positivo da coisa, ele não guardou mágoa, ele não ficou remoendo aquelas coisas. O que você ganha de ficar remoendo, em ficar guardando amargura, em ficar guardando ódio? Você não ganha nada. E nós precisamos ter em mente, nós casais, que todos esses problemas que nós passamos no decorrer da nossa vida conjugal ou familiar, eles são ferramentas de Deus. Deus permite esses problemas acontecerem para nos moldar, assim como a história... Aperfeiçoar o caráter. Para nos aperfeiçoar o caráter, assim como nós vemos na história de José. E eu gostaria de deixar aqui um testemunho. Talvez você queira dar um testemunho pessoal seu para a sua classe também. Ou tem alguém ali que se dispõe a isso. E eu acho que é uma boa maneira de você encerrar isso aqui. Quando nós nos casamos, nós passamos por um período muito difícil. Então, um amigo perguntou assim, quanto tempo vocês têm de casado? Eu falei 1 ano. Ele falou, vocês estão na fase de adaptação ainda.
E eu falei, fase de adaptação? Eu achava que isso era conversa fiada. Ele falou, não, tem fase de adaptação. Eu demorei aí uns 5 anos na minha fase de adaptação. Eu falei, bom, eu estou no primeiro ano, ainda tenho tempo, ainda tenho crédito. E nós passamos por alguns momentos difíceis. E sabe quem está sempre ao lado quando você está num momento difícil? O diabo. O diabo é o primeiro que aparece ali, né? Aliás, ele que causa o problema. Jesus, ele também está do seu lado. Não se esqueça, o diabo está ali e Jesus também está. E você acha que o seu problema é contra o cônjuge. Mas a nossa luta, ela não é contra o sangue e a carne. Você tem que imaginar que aquela pessoa falou aquela coisa ferina, ofensiva, porque tem um anjo mau que soprou aquilo ali. E você tem que falar, não, isso aqui é uma pegadinha de Satanás, não vou cair nisso não. O anjo mau que soprou aquela palavra ali, isso não, minha esposa me ama. Eu sou o objeto de amor do meu cônjuge. Ela é o objeto de amor, eu não vou ligar para isso aqui não, isso não vai me ofender. Agora, teve momentos, viu, Fernanda, que eu fiquei assim completamente indignado. Indignado porque sabe aquele momento que você sabe que você está certo, você tem 1000% de certeza de que você está certo e de que aquilo foi uma injustiça, aquilo foi uma palavra cortante, mal colocada, na hora errada. E eu já revidei, já fiz como não deveria fazer. Mas eu decidi fazer diferente, várias vezes, e eu gostaria de que você soubesse isso. Naquele momento eu não tinha mais ninguém para falar nada, eu tinha só Jesus. E eu orei e falei, Senhor, o Senhor viu, o Senhor é a minha testemunha dessa situação do que aconteceu. Por favor, eu não posso falar, se eu falar, isso aqui vai romper uma represa. Por favor, Senhor, só o Senhor pode moldar o coração, o Senhor pode pegar o coração da minha esposa e acertá-lo. E é incrível, porque várias vezes que eu faço isso, no mesmo momento, minha esposa entra, ela nem sabe disso, ela entra no quarto e fala, eu queria te pedir perdão. Ou a gente está na cozinha, ela se vira, na hora que eu orei silenciosamente, eu gostaria de me reconciliar com você. Eu falo, obrigado, porque é a graça de Jesus que transforma o coração. Eu queria que você entendesse isso. E você, mulher, quando tiver nos seus momentos difíceis dentro do casamento, onde você pensar assim, poxa, eu não sou feliz, porque existem todos esses conflitos, porque a pessoa que eu escolhi para me amar me ofende, me machuca, me faz chorar, eu não sou feliz. Você tem que lembrar, e eu estou falando isso porque eu experimentei esse momento com Deus, de entender que aquela pessoa que está me ofendendo foi a pessoa que eu escolhi amar. E independente daquele momento que eu estou sentindo tristeza, raiva, indignação, me sentindo ofendida, aquela pessoa foi a pessoa que eu escolhi amar. É o meu objeto de amor. Então, o amor, ele é um princípio que, independente do tamanho do problema, que a gente, na maioria das vezes, não consegue ver depois, porque é muito grande, Deus tem como diminuir e destruir todo e completamente aquele problema. Querido professor, querido aluno, eu gostaria de deixar ainda um último ponto. Você pode conversar, ter diálogo, frequentar o terapeuta, mas há duas coisas essenciais. É Jesus transformando a sua natureza. Você precisa orar junto, você precisa fazer culto junto e ler a Bíblia. Esse é o arroz com feijão. Então, se você está pensando em se separar, se você está pensando que deu tudo errado, eu queria que você ouvisse isso que eu tenho para te dizer. Chame o seu cônjuge, ajoelhe-se e você vai começar a orar pedindo perdão pelos seus pecados. Você vai reconhecer suas fraquezas. Você vai dizer que você não tem paciência, você é desorganizado com as coisas do lar, você não deixa o outro falar, você se exaspera, você aumenta o tom de voz, e você teve esse, aquele ponto, e você vai pedir o perdão diante do seu cônjuge. Você vai confessar o seu pecado em oração diante do seu cônjuge e pedir para Jesus te transformar. Não ore pelo cônjuge, não. Peça para você. Não aponte os defeitos do cônjuge, não. Talvez sua esposa no primeiro dia não fale nada. Repita esse procedimento, esposa, com seu marido. Em algum momento, seu marido vai entrar em oração e ele também vai orar, pedindo a transformação para si. Aos pés do Mestre Jesus, todo conflito pode ser vencido. Ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme.
Se nós estamos conseguindo trilhar aí 9 anos de casamento, você também pode. A graça de Deus vai fazer você um casal vencedor, uma família vencedora, e pela graça de Deus nós vamos nos encontrar no céu. Amém. Que Deus te abençoe.